Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, viva o nosso Pai, São João Bosco. Iniciaremos agora a 6ª semana dessa jornada de oração e penitência pelo Episcopado Brasileiro e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esta semana se inicia no domingo 21 de março e se estenderá até o sábado, 27 de março. Como eu tenho falado a cada semana, temos uma intenção fixa sempre, oração e penitência em favor dos bispos e da CNBB, e uma intenção apostólica, ou seja, cada ato de oração, cada ato de penitência, de mortificação que nós praticamos, sempre estará ordenado às intenções de cada semana. A santificação do clero, a santificação do episcopado, a santificação da CNBB enquanto instituição, chamada a ser uma instituição católica, e a conversão de um determinado grupo à fé católica. Essa é a intenção apostólica. Nesta 6ª semana, nós rezaremos pela conversão à fé católica de todos os satanistas, ateus e agnósticos, especialmente os promotores da cultura da morte, da ideologia de gênero e do lobby gay. Pessoas que têm feito um mal tão grande à sociedade, pessoas que ofendem tanto a Deus. Rezemos por essas pessoas. Amemos concretamente os nossos inimigos, amemos concretamente os inimigos da fé e rezemos por eles. Como eu tenho dito a cada semana também, meditaremos e faremos um grande esforço com a graça de Deus para colocarmos em prática sempre uma obra de misericórdia espiritual e uma obra de misericórdia corporal. No caso desta 6ª semana, a obra de misericórdia espiritual é talvez aquela mais cotidiana de todas, muito apropriada para a vida social, para a vida familiar. Suportar pacientemente as pessoas incômodas, aquelas pessoas que nos incomodam. Vejam que obra de misericórdia espiritual preciosa para colocarmos em prática no cotidiano das nossas vidas. E a obra de misericórdia corporal, muito importante também, visitar os encarcerados, visitar os presos. Eu sei que nem todos conseguirão colocar em prática essa obra de misericórdia corporal. Depende muito das circunstâncias, depende da cidade em que habitamos, mas o fato é que meditemos sobre esta obra de misericórdia corporal. Rezemos pelos presos, rezemos pelos encarcerados e, se for possível, coloquemos em prática. Caso não seja possível, vivamos uma outra das 7 obras de misericórdia corporal. A cada semana também pedimos a Deus a graça de crescer em uma das 7 virtudes opostas aos pecados capitais. Nesta 6ª semana, importantíssima, meditaremos, pediremos a Deus a graça para crescer nas virtudes da caridade e da alegria, como combate concreto ao pecado capital da inveja. Esta será a nossa virtude, ou estas serão as virtudes que nós somos chamados a praticar nesta 6ª semana. Caridade e alegria como combate à inveja. Como temos sugerido também, a cada semana, uma passagem bíblica, uma passagem que de alguma forma contemple tanto as obras de misericórdia, se possível, a própria virtude ou as virtudes, para que nós possamos, de fato, a partir deste texto bíblico, meditar e pedir a Deus a graça de colocarmos em prática todos esses propósitos. Nesta 6ª semana, leremos a passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 22,
versículos 47 a 54. Lucas, capítulo 22, versículos 47 a 54, é justamente a passagem em que nosso Senhor Jesus Cristo é preso durante a sua paixão, segundo o Evangelho de São Lucas. Vamos lá. Ele ainda falava quando apareceu uma multidão de gente, e à testa deles vinha um dos 12, que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para o beijar. Jesus perguntou-lhe: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacá-los à espada? E um deles feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: Deixai, basta, e tocando na orelha daquele homem, curou-o. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse-lhes: Saístes armados de espadas e cacetes, como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e do poder das trevas. Prenderam-no, então, e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Vejam que esta passagem, de alguma forma, contempla não somente as obras de misericórdia da semana, mas também a própria virtude, ou o próprio pecado capital a ser combatido. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo foi preso pela inveja, também pela inveja daqueles homens. Foi a inveja também que os moveu a levarem nosso Senhor Jesus Cristo para a prisão. Aqui está presente de forma muito clara a obra de misericórdia que nós somos chamados a praticar, corporal. Nosso Senhor Jesus Cristo é preso. Nós somos chamados, e eu sei que isso é muito desafiador, especialmente nos tempos atuais, mas nós somos chamados a enxergar nosso Senhor Jesus Cristo nos encarcerados, nosso Senhor Jesus Cristo nos presos e, concretamente, amar estas pessoas. E a visita aos encarcerados nada mais é do que um gesto concreto de amor. Também nesta passagem, de forma muito clara, nosso Senhor Jesus Cristo também coloca em prática a obra de misericórdia espiritual da semana. Afinal, ele suporta pacientemente todas aquelas pessoas incômodas que o cercavam, a começar por Judas, um dos apóstolos que o traiu. Suportou também com paciência aqueles homens que foram prender-lhe, ao ponto de curar a orelha de um deles que havia sido decepada. Suportou pacientemente os próprios apóstolos que fugiram e não o defenderam e não permaneceram com ele. Vejam que nosso Senhor Jesus Cristo ao mesmo tempo é preso, o que permite que meditemos a obra de misericórdia corporal, e suporta com paciência as pessoas incômodas, o que permite que meditemos especialmente a obra de misericórdia espiritual da semana. E por fim, ao contemplarmos a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo diante da inveja daqueles homens, temos também uma ocasião preciosa para pedirmos a graça a Deus para que nós coloquemos em prática esta virtude e, de fato, combatamos o pecado capital da inveja. Então a agenda da semana fica da seguinte forma. Vejam que a cada semana a agenda quase que se repete, justamente para que nós adquiramos o hábito de cada uma destas práticas de piedade. No domingo, iniciamos, como não poderia ser diferente, com a Santa Missa. A segunda-feira é o dia para colocarmos em prática, ou pelo menos organizarmos, a obra de misericórdia corporal, ou seja,
um gesto concreto de caridade material. À terça-feira, aqui no Centro Dom Bosco, nós temos a nossa aula semanal, que é sempre precedida pela oração do Santo Terço. Mas fiquem livres. A terça-feira tem se caracterizado por ser um dia mais livre. O importante é que não deixemos de ter práticas de piedade. Não deixemos de santificar o nosso dia, a nossa semana. A quarta-feira, como temos insistido, é o dia próprio da penitência, um gesto concreto de mortificação em honra de São José. Sempre sugerimos um jejum eclesiástico, uma refeição completa apenas ao longo do dia. Mas fiquem livres, unidos aos seus diretores espirituais, definam uma penitência concreta para essa quarta-feira, em honra de São José. Rezem a ladainha de São José, façam alguma outra oração, meditem um mistério da vida de São José. Fiquem livres. Na quinta-feira, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Quem sabe uma hora santa de adoração é a prática que nós temos incentivado para cada quinta-feira. Na sexta-feira, a Via Sacra e no sábado, o Santo Rosário, em honra de Nossa Senhora. Como fizemos nas outras semanas, mais uma vez, encerraremos esta gravação, encerraremos este vídeo com uma das grandes orações da Sexta-feira Santa pelo rito tradicional. E é a mesma oração da semana passada. Afinal, dividimos os grupos, mas continuamos a rezar pelos infiéis. Rezemos pelos infiéis. Oremos também pelos pagãos infiéis, a fim de que o Deus onipotente tire a miséria do pecado de seus corações e eles abandonem os seus ídolos e se convertam ao Deus vivo e verdadeiro e a seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso. Rezemos concretamente, então, pelos ateus, pelos agnósticos, pelos satanistas, especialmente aqueles que promovem a cultura da morte. Essa é a nossa intenção apostólica da semana. Amemos os inimigos da fé. Rezemos e nos mortifiquemos por eles. Amemos os nossos bispos. Rezemos e nos mortifiquemos por eles. Viva Cristo Rei! Salve Maria Santíssima! Viva o nosso Pai, São João Bosco!